Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima, buscando do teu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Tomar o bramido da brisa ao langor, dar o carpir e doce amor, me falam sentir acorde do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que hei eu de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Oh, glória a Deus! Evangelista Cristiano, quero convidar os irmãos, coloque sobre seus pés para nós estarmos apresentando o nosso evangelista ao Senhor. Ele já está nas mãos do Senhor, que vai estar usando ele de maneira poderosa, na direção do Espírito Santo, para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus possa estar preparando cada um de nós para receber a mensagem da palavra de Deus neste momento. Oramos e confiamos no Senhor. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus em cuja presença estamos. Pai, a tua igreja está diante de ti neste momento, glorificando, bendizendo, exaltando o teu nome, te agradecendo, porque o Senhor, por bondade e misericórdia, nos concedeu o direito de viver mais um dia na face da terra. Ó Deus, após sabermos, ó Pai, que tantas tragédias aconteceram, tantas catástrofes, meu Deus, tantas setas malignas, tantos dados inflamados foram lançados contra o teu povo, mas o Senhor, bendito seja o nome de Jesus, nos guardou, nos protegeu. Oh meu Deus, aqui estamos sem palavra, Pai, meu Deus, para atribuir ao Senhor gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Mas recebe neste momento, Pai, a adoração da tua igreja, a adoração do teu povo com ações de graça, quando aqui estamos reunidos para ouvir uma vez mais a tua palavra, que o teu filho, Pai evangelista, vai estar trazendo o ensino da tua palavra nesta noite, que o teu Espírito Santo possa continuar conduzindo, Pai. Oh, meu Deus, e fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas tudo quanto o Senhor sabe que precisamos de ouvir. Usa o teu filho, Pai, segundo a tua misericórdia e a tua vontade. Aos teus filhos, ó Pai, que estão ao caminho da tua casa, para que eles possam chegar a tempo para alimentar-se da tua santa palavra. Aqueles que não podem estar presentes, ó Pai, o Senhor conhece a dificuldade e a necessidade de cada um, mas abençoa-os onde é que eles estiverem. Meu Deus, nós oramos a Ti na certeza que a nossa oração está sendo ouvida pelo Senhor, e a resposta virá no tempo determinado pelo Senhor. Mas com antecedência já queremos te agradecer, e assim estamos fazendo, certo da vitória da resposta, no nome de Jesus. E todos digam amém. Evangelista Cristiano, ao microfone, ouçamos, pois. Glória a Jesus. Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Nós vamos ler o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Depois nós estaremos lendo no mesmo capítulo 9, do versículo 24
até o versículo 27. Amém? Irmãos, podem ir abrindo, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, e do versículo 24 ao versículo 27. Todos encontraram? Diga amém. Amém foi fraco, acho que tem mais gente procurando, né? Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos ler. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejuns, pano de saco e cinza. Capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Só sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações verá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Já oraram, né? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo. Então, nós saímos do período de introdução, que começou na terça-feira passada, e vamos entrar na parte complexa do negócio, né? A parte complexa que vai até o final agora. Então, nós precisamos compreender algumas coisas importantes para podermos conseguir alcançar o que a Bíblia está dizendo dentro do nosso contexto assembleiano, né? A primeira coisa que nós vamos fazer... Estava funcionando, já não funciona? Deixa eu ver aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é compreender acerca da interpretação bíblica dentro do contexto da Assembleia de Deus, ok?
Então, isso que eu vou dizer agora é muito importante. Tudo que eu vou dizer e tudo que os irmãos dirão é importante. Todavia, nós estamos introduzindo as questões escatológicas propriamente dito. Então, a primeira importância que nós temos que guardar é sobre a interpretação bíblica, né? O método de interpretação bíblica. Mas este método da interpretação bíblica é o método da Assembleia de Deus. Existem vários pressupostos, nós chamamos de pressupostos. O que nós vamos estudar aqui, nós lemos a Bíblia Sagrada, daí nós extraímos o que está bem claro, e aquilo que não está claro, nós colocamos como pressupostos, como entendimento à luz da metodologia utilizada para interpretar a Escritura. Tá? Então, nós veremos que existem muitos tipos de interpretação. Cada um interpretará este mesmo texto de maneira diferente. Tá? Então, o que nós vamos aprender, e aqui é importante já para os que virão após mim, é compreender que todo o ensinamento tem que estar dentro do contexto da interpretação que eu vou explicar aqui agora, porque é a interpretação que a Assembleia de Deus utiliza, ok? Esta é a interpretação dos nossos teólogos da Assembleia de Deus, da nossa convenção, da nossa declaração de fé, tá? Então, se nós ensinarmos ao contrário disso, nós vamos dentro de nós mesmos, a partir de nós mesmos, ter divergências, tá? E elas terão, porque dependendo do ponto de vista da metodologia que é utilizada, logo haverá uma interpretação diferente uma da outra. Então, qual é a metodologia que a Assembleia de Deus, com base na declaração de fé que também nós temos, né? Com base nos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, que utiliza também essa interpretação, é a interpretação chamada de dispensacionalismo normativo. Talvez está pequeno para você aí, né? Mas está ali. O normativo, né? O gramatical, aí nós temos 3 pontos, né? Que é a análise gramatical, né? E nós vamos observar que é o quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos dispensacionalistas normativos, clássicos e revisados. Nós podemos até ficar entre estas aí, porque vai dar quase a mesma coisa. A normativa, o que é a norma? Tá? Ela exige que se siga uma regra. E qual é esta regra? A regra gramatical literal. Ou seja, nós interpretamos palavra por palavra dentro do contexto em que ela foi escrita. Hebraico, aramaico e grego. Mas evangelista, eu não sei hebraico, eu não sei aramaico e não sei grego. Existe, por exemplo, a Bíblia de palavra-chave, que ela traz, sem entrar nas palavras ali no seu original, ela traz a transliteração, né? Então ela facilita a compreensão para quem não lê no original, tá? E nós já temos léxicos aí que já tem tradução, então é importante para compreendermos dentro do contexto gramatical. E existe também que é a literal e a cultural, que aí é a compreensão de quando esse texto foi escrito, aonde ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Tá? Então, nós temos esse ponto. E, então, nós observamos que temos que seguir esta gramática, essa norma, tá? Para podermos compreender. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, só coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos dispensacionalistas normativos.
Alguém vai dizer, mas eu sou clássico, não tem problema. Alguém vai dizer, mas eu sou revisado, não tem problema, porque o normativo é a norma que coloca regra. O problema do clássico foi a questão da ambiguidade, tá? Quando foi proposto este pensamento, essa metodologia, pareceu-se que as dispensações eram tipos de salvação diferentes. Então ficou ambíguo, né? Duplo sentido. Quem lia, às vezes, entendia que poderia ser salvo através destas dispensações e não através apenas da graça. Aí veio a revisão para poder corrigir essa ambiguidade. Então a gente está dentro. Nós só não podemos ser dispensacionalistas progressivos. Vou explicar daqui a pouco para vocês sobre isso e a diferença, tá? Então, utiliza-se a gramática, observa-se a questão cultural. Nós somos literalistas. O que quer dizer isso? Nós não espiritualizamos a Bíblia, tá? Não espiritualizamos a Bíblia, não alegorizamos também. Aonde é literal. Aonde a própria Bíblia alegoriza, aí nós ensinamos de maneira alegórica. Aonde a própria Bíblia alegoriza, nós ensinamos de maneira alegórica. Aonde ela é literal, nós não espiritualizamos. Vocês vão entender isso daqui a pouco, o que eu estou querendo dizer. Então, compreendam isso. Somos dispensacionalistas normativos, clássicos revisados. Buscamos aí na gramática literal, não espiritualizamos aquilo que não é espiritual, não alegorizamos aquilo que não é alegórico. Então nós respeitamos o contexto bíblico, né? Daí, professores sempre. Sim. Os professores, se quiserem vir para frente, por favor, o presbítero Giovanni está pedindo para ficarem aqui na frente. Então, as bases escatológicas nossas, além disso, nós somos pré-tribulacionistas. O que isso quer dizer? Nós ensinamos que a igreja não passará pela grande tribulação, nem pela tribulação, nem pela grande tribulação, tá? Nós não passaremos. O que é a tribulação? A tribulação são os 3 primeiros anos e meio. A grande tribulação são os 3 últimos anos e meio, tá? Há esta distinção. Então nós somos pré-tribulacionistas e nós somos pré-milenistas. O que é isso? Nós cremos que o milênio também é literal, tá? E que ocorrerá quando Jesus vier reinar na terra, tá? Nós somos futuristas, apesar de, essa parte eu já até falei, apesar de nós lermos aqui, interpretar, o método de interpretação ser gramatical, normativo, dispensacionalismo normativo, clássico ou revisado, sermos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós somos futuristas. Por quê? Porque nós cremos que as profecias que não se cumpriram, elas se cumprirão no futuro. Então, nós cremos no arrebatamento da igreja que vai se cumprir, no futuro. Nós cremos na tribulação e na grande tribulação, que é futuro, né? Nós cremos na segunda vinda de Jesus, também que é o futuro. Então, observa que nós somos futuristas, nós não somos preteristas. O que é um preterista? Preterista é aquele que usa o método relacionado ao passado, tá? Nós entendemos que aquilo que é passado passou, beleza, mas a perspectiva nossa é futurista. Então nós separamos aquilo que passou, beleza, mas aquilo que não passou é futuro. E aquilo que é futuro, ele é o quê? Literal ou é simbólico? Aí nós vamos analisar dentro do contexto, do texto, do contexto bíblico, ok? Então nós somos futuristas.
Nós não podemos ser, né, progressistas, nós não podemos ser dispensacionalistas progressistas ou progressivo, tá? Não tem nada a ver com o negócio de esquerda, tá? Mas este é o nome que se dá, dispensacionalista progressista ou progressivo. Então nós temos, só para recapitular, o dispensacionalista normativo clássico revisado, que se nós transitarmos entre o clássico e o revisado não tem problema, porque é só uma correção da outra. Mas nós não podemos ser dispensacionalista progressivo. Por quê? Porque o dispensacionalismo progressivo, ele abraça o aliancismo. Tá? Quem são os aliancistas? Os aliancistas, eles utilizam o método interpretativo e simbólico, alegórico. Eles espiritualizam, principalmente quando eles querem sair fora de uma discussão, de um debate que eles não conseguem comprovar, aí eles espiritualizam aquilo para poder trazer uma nova perspectiva. Tá? E quem são os aliancistas? São aqueles que ensinam acerca das alianças. Existem as alianças na Bíblia Sagrada? Existe. A aliança de Deus com Abraão, a aliança davídica, né? A nova aliança que está fora desse conceito. Tá? Então, o que ocorre é que o dispensacionalismo progressivo, ele abraça o aliancismo, que é contra o nosso ponto de método interpretativo. Por quê? Porque o dispensacionalista normativo, clássico, está repetindo para ver se entra na cabeça de vocês, normativo, clássico, revisado, né? O que nós defendemos ali? Isso é o ponto central. Aqui está o ponto central para nós interpretarmos as questões das profecias futuras. Tá? Qual é? O dispensacionalista normativo, clássico, revisado, defende de maneira, com toda a ênfase, a distinção, ou seja, a diferença entre Israel e igreja. O que é isso? Quer dizer que igreja não é Israel, Israel não é igreja. Israel não é igreja concernente à nação. Por mais que um judeu venha a se converter e se tornar igreja de Cristo, todavia, como nação, eles não o são, porque eles têm uma aliança diferente. Então, nós fazemos essa distinção. Já o dispensacionalismo progressivo e o aliancismo, como eles alegorizam tudo, eles não fazem essa distinção. Eles dizem que a igreja é o Israel, que a igreja está substituindo Israel. Entende? Então, isso é complexo. Por quê? Porque se você disser que você vai lá, vai ler, né? Eu tenho um livro lá, se quiser eu indico, mas lá ensina isso direitinho. E aí, mas aí você vai ler lá sobre o progressivo e vai achar bonito. Bonito, legal, maravilha, eu sou pentecostal, eu gosto desses negócios que ficam sendo profundo e mudando. Porque é isso que acontece. Né? Como eu estava falando ali com o pastor Cercino, né? O problema da profundidade, né, é que aquilo que eu busco profundo hoje na Bíblia, amanhã já não é mais profundo. Eu tenho que mudar um negócio aqui para poder ser mais profundo, porque o povo já ouviu isso aqui, tem que ser profundo. Senão o povo fica cansado. Mas nós temos que entender que a Bíblia tem um objetivo. E o objetivo dela já é a profundidade em si. Não precisa de a gente espiritualizar ou alegorizar aquilo que não é para alegorizar. Então, o dispensacionalismo progressivo, ele espiritualiza a igreja, dizendo que a igreja toma o lugar, tá? Toma o lugar de Israel, que foi rejeitado. E aí o que acontece? O dispensacionalismo progressivo, eles defendem a espiritualização, a alegorização das coisas. Então, eles, por exemplo, junto com aliancistas, eles ensinam que
O milênio, por exemplo, ele é simbólico. Então, se você está aqui na Assembleia de Deus e diga assim, irmãos, o milênio vai acontecer, o milênio é literal, Jesus vai descer e vai reinar, o reino davídico vai ser instaurado no milênio aqui na terra. Beleza, você está certo. Aí daqui a pouco você vem e fala assim, eu sou dispensacionalista progressivo. Você está se contradizendo. Para quem não entende, passa. Mas para quem entende, fica assim, e aí, ele está meio perdido no negócio. Estão compreendendo? Então, nós, a Assembleia de Deus, e aí quando eu falo de Assembleia de Deus, eu estou falando da Assembleia de Deus que procura uma teologia séria, porque a Assembleia de Deus, assim como outras denominações, dentro dela tem perspectivas diferentes. Dentro da própria Assembleia de Deus, tem perspectivas diferentes. Mas a nossa teologia, com base na nossa convenção, com base na nossa declaração de fé, a nossa interpretação bíblica, ela é dispensacionalista, normativa, clássica e revisada. Tá? Então, todo o ensinamento tem que estar baseado com isso. O livro de Apocalipse, o que vai mudar ali é o gênero literário, mas a interpretação passa do mesmo princípio. Então, o gênero literário muda, mas o demais não. Então, nós temos que entender isso, porque senão nós vamos ficar nessa salada de ensinamento, que vem um professor e ensina de um jeito, o mesmo assunto. Aí vem outro professor e ensina de outro jeito, o mesmo assunto. E aí ninguém sabe quem está certo, quem está errado, né? E fica essa bagunça. Ali é só a síntese, né, daquilo tudo que eu já falei, né? Que o dispensacionalismo normativo clássico revisado, ele defende ali a posição literária, gramatical, histórica, cultural, né, da interpretação, a metodologia utilizada. Né? Nós somos futuristas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Né? E fazemos esta distinção entre Israel e a igreja. Então, se alguém dizer para você, a igreja é o Israel, não é. Depois vocês vão observar, eu vou ensinar isso aqui para vocês ainda mais. Mas já começa a colocar isso na cabeça, tá bom? Então, nós vamos para a matemática do juízo, o cativeiro babilônico. Então, nós saímos da interpretação e eu vou começar a utilizar a interpretação literária, gramatical, dentro do contexto do que a própria Bíblia está ensinando. Então, a matemática do juízo, o cativeiro babilônico, o que é isso? Para nós compreendermos, nós lemos aqui no capítulo 9, versículo 1 ao versículo, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, falando sobre exatamente quando Daniel, ele leu e entendeu que os 70 anos de cativeiro na Babilônia, profetizado por Jeremias, era de 70 anos. Né? O cativeiro babilônico profetizado por Jeremias era de 70 anos. E ele vai orar a Deus para poder entender, porque ele quer saber se já está próximo, está no fim, como é que vai ser. Ele vai orar para entender isso. Porém, nós temos que entender o porquê que eles estão lá cativos na Babilônia. Por que eles estão cativos na Babilônia? E aí é onde que vem ali o cativeiro babilônico, coloquei ali a matemática do juízo, exatamente para podermos compreender. Está em Levítico, capítulo 25, versículo 1 ao 7 e versículo 8 ao 34. São versículos extensos, então eu vou aqui explicar para nós ganharmos tempo. Então, o que ocorre? Ali em Levíticos 25, nós vamos ter a instauração da lei do ano sabático. Tá? Do ano sabático. O que Deus fala para o povo, a ordem, através de Moisés? O que Deus ordena? Deus ordena que o povo viesse trabalhar na terra. O povo de Israel, naquela época, eles eram agricultores, trabalhavam muito com terra, eles ainda trabalham com terra. Então, eles deveriam plantar e colher, podar,
durante 6 anos. Eu não sei se está dando para vocês verem ali o ciclo agrícola, né? Eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali não são 1, 2, 3 dias. Ali são cada um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando chegava ao 6º ano, o 7º ano era ano de descanso. Ou seja, não era um ano sem plantar, sem podar, sem colher. É para deixar a terra descansar um ano. Então, são 7 ciclos. Então, quando dava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 1 ano sabático. Aí, quando acabava o ano sabático, aí começava novamente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí, 7º ano, para novamente de cultivar a terra, deixa a terra descansar. Novamente, é o outro ano sabático. Desta maneira sucessiva, daria 7 ciclos de anos sabáticos. Compreenderam? Então, cada um é um ciclo. Então, dá 7 anos. Aí, se você pegar 7 vezes 7, vai dar 49 anos. Aí vem o versículo 8 ao 34, que é o ano de jubileu. Aí, um ano sabático, 49 mais um ano de sabático, dava 50 anos. Esses 50 anos era o ano jubileu. No ano jubileu, a terra, além de descansar, a dívida era perdoada. A terra nunca era vendida assim de maneira perpétua. Tá? Na verdade, eles arrendavam a terra. Por quê? Porque quando desse o ano jubileu, quem comprou a terra, pegava ela de volta. Se aquele que vendeu a terra quisesse pegar a terra de volta, ele, antes do jubileu, ele poderia, porém, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que resgatar a terra. Então ele tinha que pegar o dinheiro, né, e pagar o valor que aquele homem colocava na terra para resgatar, fora do tempo. Se ele não tinha dinheiro, ele esperava 50 anos. 50 anos depois, aquela terra que ele arrendou, na verdade ele não vendeu perpetuamente, então quem comprava sabia que em 50 anos ele deveria devolver a terra para o dono, e se o dono morreu, voltava para a família. Então veja que tudo isso Deus fez para dar ordem para que eles cumprissem, e eles não cumpriram. Foram 490 anos, quase que o período monárquico todo de Israel, sem obedecer à lei. Sem obedecer à lei. Então, por causa desta desobediência, Deus vai tirar o povo de Israel da terra cativo, né? Ninguém vai sair dali tranquilamente. Você sai da sua casa tranquilamente? Não. Então, Deus usou, né, o rei da Babilônia para tirar o povo da terra como escravo e destruir a terra. Por que tinha que destruir a cidade? Para que ninguém viesse e tomasse ela e ficasse lá e novamente ficasse plantando e tal. Então a terra ficou desolada, destruída, totalmente destruída. Então ninguém ia para a terra. E a terra ficou 70 anos sem habitantes por causa deste erro drástico, né? Nós vemos aí Jeremias, no capítulo 25. Alguém pode abrir para a gente? Vamos ler isso daqui, que acho que está pequeno, né? Jeremias 25, 11. Outro irmão ou irmã pode abrir Jeremias 29, 10. Jeremias 25, 11. Isso. Estou lendo. Versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Isso aí. Versículo 29 e versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então nós temos aí a explicação, né? Em Jeremias 25, 11,
Deus decretando os 70 anos de cativeiro. E no versículo 29, Jeremias 29, 10, ali Deus falando que vai tirá-los deste período quando acabar os 70 anos. Daniel leu Jeremias, né? Ele leu o profeta Jeremias e viu isso. E falou assim, peraí, então, são 70 anos. E eu vou orar a Deus para entender, para compreender se esses 70 anos vão se cumprir, ou já se cumpriu, ou está próximo de se cumprir, né? Então, nós observamos que aí ele tem a oração, e nessa oração, ele vai ter o entendimento da questão das semanas, né? Ele vai ter a resposta. Não vamos aqui entrar na oração propriamente dita de Daniel, porque não é o foco, né? Mas ele orou para Deus revelar para ele e compreender o que vai acontecer. E ele vai receber, o anjo Gabriel vai sair para dar resposta, porém, ele, quando chega para dar resposta para Daniel, nós vamos observar como que foi. E ali nós vemos ali assim a diferença, porque Daniel estava lendo o profeta Jeremias e estava entendendo 70 anos normais, né? E era, tá bom? E era 70 anos realmente literais. Porém, quando o Gabriel chega para dar a resposta não é sobre estes 70 anos. A resposta é sobre 70 anos futuros. Está compreendendo? Daniel está querendo saber como é que vai acabar isso aí. Então, quando vai acabar aqui os 70 anos na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, na escravidão? Aí o anjo vai chegar e vai revelar para ele, mas vai revelar coisas futuras, né? Então, ele sai ali dos 70 anos, normais, os 70 anos mesmo, para as 70 semanas, que são 70 anos, semanas de anos. Tá? Nós vamos falar um pouco melhor depois sobre isso, mas essas semanas não são semanas normais, são semanas de anos, tá ok? Então, é importante compreendermos isso daí, que quando ele vai receber o ensinamento, né, a orientação do anjo, ele tem a resposta das 70 semanas. Sai dos 70 anos e vai para as 70 semanas. O escopo da profecia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Então veja que o anjo Gabriel chega e vai falar de algo que não está no fim, de algo que está determinado e para o futuro. E ali nós detectamos já de imediato. Se a gente quer adiantar, vamos dar uma adiantada, mas aí depois a gente retoma. Observa que as 70 semanas, grava isso, coloca isso na cabeça de vocês, não tem nada a ver com a igreja. Perfeito? As 70 semanas não tem nada a ver com a igreja, dentro da perspectiva metodológica, dispensacionalista, normativo, clássico, revisado que seja, tá? Pré-tribulacionista, pré-milenista, futurista, dentro da interpretação gramatical literal. O texto, olha só, o texto está explicando o texto. Então você não tem que colocar a igreja ali no meio. 70 semanas estão determinadas sobre o teu, sobre a tua santa. Cadê a igreja aí? Aí se você abraçar o progressismo, o dispensacionalismo progressivo, aí você vai dizer que a igreja está aí espiritualmente, porque ela é Israel espiritual, a igreja. E aí se você defende que a igreja é espiritual, que a igreja é o Israel espiritual, então a igreja vai ser afetada pela grande tribulação. Se você defender isso, a igreja ela vai passar pela tribulação e pela grande tribulação.
Se você defender o dispensacionalismo progressivo, você vai estar abraçando esse ponto de vista errado. O ponto de vista certo, e nós temos ali o quê? Um dispensacionalismo gramatical normativo. O texto está obrigando você a entender o seguinte: olha, isso aqui, essas 70 semanas, não é para ninguém espiritualizar, não é para ninguém ficar alegorizando aqui. Aqui é o seguinte, ó, Daniel, é sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Então, nós observamos que estas 70 semanas, elas estão relacionadas, é lógico, ao futuro, mas a Israel. E aí eu já quero explicar uma coisa. Tá bom, evangelista. Porque o que nós temos? Depois, na segunda, nós vamos ter 2 terças-feiras, porque não dá para explicar tudo. Então, na próxima eu vou explicar melhor a 70 semana, ela, né, conforme está dentro do escopo do texto aqui, das suas fases, né? Mas, alguém pode já, de imediato, aí, pensar assim: evangelista cristiano, então, se as 70 semanas de Daniel está relacionada só ao povo hebreu e à santa cidade, então quer dizer que a tribulação e a grande tribulação vai atingir somente o povo de Israel e a terra de Israel, e as demais nações não serão atingidas pela tribulação e nem pela grande tribulação? E pasme, eu já ouvi pessoas aqui dentro defender isso, de que a tribulação e a grande tribulação é só para o povo de Israel. Aqui nós estamos falando de um tratamento de Deus diretamente com o povo de Israel, mas a tribulação e a grande tribulação, ela tem uma abrangência mundial. Basta você observar o anticristo. É lógico, o foco principal é o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Mas a tribulação, ela abrange, ela atinge as outras nações, porque, por exemplo, você vai olhar lá as trombetas, taças, você vai observar a água, né, ficando amarga. Não diz que as águas de Israel ficaram amargas. Fala as águas das nações. Você vê quando a agricultura ela é atingida, não diz que somente a agricultura da cidade de Israel foi atingida, diz que é a agricultura das terras, dos povos, das nações. Então, é fato que a tribulação e a grande tribulação atingirá todas as nações. Todavia, o foco principal é o tratamento com Israel. Deus vai estar tratando com o povo judeu na sua terra e tratando com a própria terra. Então, nós logo de imediato aprendemos aqui que as 70 semanas não tem nada a ver com a... Não foi fraco, acho que vocês não acreditaram nisso não, hein? Eu acho que tem muito progressista aqui. Vamos de novo para poder ver se eu estou errado. As 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com a igreja. Com a igreja. Então, irmão, se você alguém continuar com esse pensamento errado lá de que tem a ver com a igreja, aí é porque é teimosia. Nós estamos vendo o texto. E nós vamos compreender por que isso depois. Porque nada é por acaso. Deus, ele não alegoriza aquilo que ele quer trabalhar literalmente. Às vezes, as pessoas é que têm dificuldade. Compreenderam? Então, por exemplo, vamos voltar porque o nosso problema é exatamente combater os pensamentos ao contrário do nosso. E aí é assim, né? Isso é dentro da nossa perspectiva teológica, metodológica. E outra coisa, eu pesquisei profundamente, assim, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, de maneira alguma, livros, sabe? E aí, a conclusão é o seguinte:
Existe pensamentos ao contrário ao nosso? Existe. Mas a maioria dos teólogos sérios, tá? Eles defendem que a melhor metodologia de interpretação é a que nós utilizamos. E aí eu vou te explicar por quê, por exemplo. Depois você vai ver um pouquinho isso também, mas vamos, por exemplo, aqui. Vamos dar um exemplo. Nós já falamos que a igreja não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, e nós vamos ver um motivo mais explícito quando nós estivermos tratando do período das 70 semanas dentro da informação do anjo Gabriel que passa, né, das semanas, das 62 semanas e da última semana. Né? E aí nós vamos compreender e vamos posicionar aonde está a igreja ou não está a igreja nesses períodos aí que foram correlacionados pelo anjo Gabriel a Daniel. Né? Mas os aliancistas e os progressistas, né, o que eles dizem? Por exemplo, uns dizem que a última semana, por exemplo, já estou adiantando aqui, mas depois nós vamos entrar melhor, já se cumpriu, se já se cumpriu, então o anticristo já se manifestou. Eles dizem que este mundo complexo em que nós estamos vivendo já é a tribulação e a grande tribulação. Tá? Aí tem um outro grupo de aliancistas, tem aliancistas conservadores, mas depois eles acabam ajustando e voltando e pegando um pouquinho também. Tá? O que eles dizem? Eles dizem que não, que esta última semana não se cumpriu, mas está se cumprindo. Então vai ter aquele que defende que já se cumpriu, vai ter aquele que vai defender que ainda está se cumprindo. E nós somos aqueles que defendemos que ainda não se cumpriu. Então observa que como a metodologia muda a maneira de interpretar e de pensar as profecias bíblicas que nós estamos tratando, principalmente a escatologia. Então, nós não temos nada a ver com estas semanas. As semanas, elas são para o povo de Israel e para a cidade. Mas é importante para nós, por quê? Porque nós vamos nos situar onde nós estamos, o que nós estamos vivendo, o que vai acontecer. Tá? Então, ela é importante. Todo o estudo que virá a partir das 70 semanas de Daniel, que será ensinado aqui, ela se encaixa exatamente dentro das 70 semanas. Tá? Mas calma, nós vamos falar um pouco melhor, não disso, mas dessas 70 semanas separadamente, dizendo cada parte a sua parte. Então, fora isso, aí o que acontece? Estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. E aí, Gabriel vai mostrar para Daniel, vai revelar para Daniel 6 propósitos deste tratamento. Né? Daniel, recapitulando aqui, Daniel, os 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias vai se cumprir. E se cumpriu. Mas eu quero falar com você, Daniel, aqui eu estou parafraseando. Quero falar com você, Daniel, sobre as 70 semanas de anos que vai se cumprir, que vai acontecer. Tá? E aí ele fala que, primeiro, essas semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, e fala desses 6 propósitos, né? Ali para mim está pequeno, eu vou dar uma viradinha aqui para poder eu conseguir ver melhor aqui. Tá? Mas ali, na Bíblia, você vai ver que a relação, ela está de maneira corrida, ela não tem essa separação que eu fiz, não. Tá? Por quê? Porque eu separei ali o primeiro grupo, que são grupos negativos em força, e o segundo grupo,
que são os grupos positivos. Então, no versículo 24, aí se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ver, onde vai falar assim, olha, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Para quê? Primeiro grupo, para fazer cessar a transgressão. 2, para dar fim aos pecados. E 3, para expiar a iniquidade. Então aqui nós temos o primeiro bloco, o primeiro grupo de propósito negativo em força. Por que é negativo em força? Porque estas questões, transgressão, pecado e iniquidade, que é uma escala, né? Eles são negativos para nós. São negativos para a igreja, são negativos para o povo de Israel. Porque estas transgressões, os pecados e a iniquidade nos afasta de Deus. Então Deus está dizendo assim, através do anjo, esses pontos negativos em força, por quê? Porque esses pontos negativos não sairão por espontaneidade. Esses pontos negativos sairão porque serão retirados. Por isso que são negativos em força. Então será removido da nação de Israel a transgressão, os pecados e a iniquidade. E aí vem os pontos positivos, que é o segundo grupo, que é para trazer a justiça eterna, que é para fazer selar a visão e a profecia, e a terceira, que é para ungir o Santo dos Santos. Isso aqui tudo é positivo. Não há mais pecados, é instaurado a justiça eterna, e aí é selada a visão e a profecia. Aí eu te pergunto, a história já está selada? A profecia já está selada, está encerrada? Sim ou não? Não está, irmãos. Nós estamos ainda em decorrência da história escatológica profética que Deus determinou. Então, a visão ainda não foi selada e a profecia também não. E para ungir o Santo dos Santos, aí vai ter alguém que vai dizer bem assim, aliancistas. E se você é progressista, você está andando de mão dada com eles. Ele vai dizer assim, não, mas Jesus, quando subiu aos céus, entrou no Santo dos Santos e ele ungiu o Santo dos Santos no céu. Mas a unção, ungir o Santo dos Santos é consagrar. Então o que está no céu não está consagrado, sendo que o que está no céu, o que está na terra, são sombras do que está no céu. Tudo que foi dado a Moisés no tabernáculo, por exemplo, não foi uma coisa que foi inventada só na cabeça de Moisés, que Moisés inventou na sua cabeça. Foi dado a ele um protótipo do céu. Então, não, Jesus realmente entrou no céu, mas ele não entrou para ungir o céu, porque o céu é lugar santo, morada de Deus. Então, este ungir o Santo dos Santos está se referindo, dentro da nossa metodologia interpretativa, como eu já expliquei, ao novo templo que Ezequiel viu, que será levantado em Jerusalém. Este novo templo, depois eu vou falar melhor, mas ele será profanado. E quando Jesus vier, ele irá ungir este templo novamente. Então, nós observamos aqui que um dos propósitos de Deus trabalhar com a cidade, com o povo de Israel, porque é importante, porque alguém pode dizer bem assim, Cristiano, mas já não houve a expiação dos pecados? A gente tem que entender dentro do contexto em que a passagem está sendo lida, né? Nós estamos lendo. Nós estamos no Antigo Testamento, falando de algo que será futuro, que é tratado também em Mateus capítulo 24. E o que ocorre? Nós temos que diferenciar aqui a expiação
para a redenção. Deus está tratando com o povo. Esse povo de Israel, se você for fazer uma análise, eu estava, por exemplo, observando, naquele ano que entraram lá e houve extermínio, lembra? Uns anos atrás, né? Tem 2 anos, 3 anos já. Não está passando tão rápido que eu nem faço ideia mais. Mas lembra daquele massacre último que teve? E aí tem um documentário, de show excelente, tá? E esse documentário, ele mostra lá israelitas dançando em uma festa mundana, de muito... Festa rave. Isso. É um programada pelo brasileiro. Entendeu? E eles, é lógico que não são todos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Israel, eles não estão purificados dentro desse contexto, porque esse contexto é histórico, eles não aceitam Jesus, porque para eles entrar na regeneração, eles precisam de se apropriar, chama-se apropriação. Eles não se apropriam porque eles não aceitam Jesus. Então o caminho deles é um caminho diferente da igreja, não é pela graça. Compreendeu? Exceto aqueles que se convertem a Cristo. Mas eu estou falando de nação, do povo nação, não de individual. Compreenderam? Então, nós observamos que Deus vai tratar com o povo de Israel, vai tirar a transgressão, vai pôr fim ao pecado, vai expiar a iniquidade e vai então trazer justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir o santo dos santos. Né? Então, esses são os 6 propósitos que haverá de ocorrer no futuro. Tá? E ali, o terminus aquo. Nome difícil, né? Cristian, que é isso? É porque eu gosto de trazer para vocês ir aprendendo um pouco de teologia, né? E se familiarizando com alguns termos que nós, da teologia, utilizamos para poder tratar de certos assuntos. O que é o terminus aquo? Terminus aquo é nada mais do que, latim, nada mais do que o início da contagem, o ponto de partida da contagem da semana. Tá? Então, o ponto de partida da contagem da semana. Nós vamos entrar aqui rapidamente, o tempo já está quase acabando. Nós vamos ver ali como que é importante, mais uma vez, tá? Nós vamos observar ali, a informação no versículo 25, Daniel capítulo 9, versículo 25, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Agora aqui nós estamos dentro da análise de quando essas 70 semanas de anos começarão. Vai começar? Já começou? Já terminou? Nós estamos no meio? Em qual parte nós estamos? Não vai dar para falar tudo isso aqui agora, mas terça-feira que vem a gente termina isso falando, explicando direitinho para vocês. Mas é importante observarmos, então gravem isso, que esta semana ela tem um ponto de partida. Tá? Esta semana tem um ponto de partida, e o ponto de partida é importantíssimo nós compreendermos, porque tem 3 decretos que cada um que interpreta usa de maneira diferente. E, com base nesta interpretação, eles acabam mudando a maneira e a posição dos acontecimentos. Então, o que é importante nós observarmos, mais uma vez, texto gramatical. O texto não está alegorizando. O texto não está espiritualizando. Se alguém faz isso, está fazendo isso por conta própria. Porque o texto gramatical é literal. E ele está dizendo que o início das 70 semanas é a partir da saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Então, para nós entendermos quando inicia a contagem das 70 semanas, nós temos que descobrir quando foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí nós temos que ir para a Bíblia e fazer uma busca histórica, né? E aí o que ocorre? Nós vemos ali, eu coloquei
Porque existem 3 decretos. O decreto de Ciro, de 538 a 37 a.C., com foco apenas no templo. O foco ali foi reerguer o templo. Então observe que o foco ali não era restaurar e edificar a cidade. O foco neste primeiro decreto era o templo. Você vai ver isso. Aí vem o segundo decreto de Artaxerxes, 458 a.C., foco nos utensílios e sacrifícios, com Esdras. Mais uma vez, o povo lá estava e o foco deles não estava em reedificar a cidade, não estava em restaurar a Jerusalém. O que eles estavam fazendo? Estavam com seu foco nos utensílios e sacrifícios. Então, não pode ser nenhum destes dois. Porém, o problema que nós temos é chamado de problema de data. Data é complexa. Tá? Isso acaba gerando certas dificuldades para todo teólogo. Então, o que ocorre é que cada um vai se ajustando na data mais provável e outros dentro daquilo que eles querem defender. Então, você observa que, por exemplo, olha, preste atenção, não pode começar pelo templo, o foco não pode ser o templo, o foco não pode ser no sacrifício e nos utensílios, para depois começar a edificar e a restaurar Jerusalém. Entendeu? Vocês entenderam? Não pode ser do templo, sacrifício e utensílios para a cidade, mas pode ser da cidade para o templo e para os sacrifícios e para os utensílios. Então, dentro desta concepção, o que melhor se destacou dentro da normativa que eu já passei para vocês foi o terceiro decreto em amarelo, Artaxerxes, em 445. Tem gente que coloca 444 antes de Cristo. Isso está em Neemias capítulo 2, versículo 5 ao 8 e o versículo 17 ao 18. Né? A ordem específica para reconstruir a cidade, as praças e as circunvalações em tempos angustiosos. Não foram tempos simples, fáceis. Tá? E aí, nós vamos observar que este acontecimento, eu vou falar depois, mas é um acontecimento que está dentro, né, ao início da contagem, então é ali. E dali até a conclusão, nós teremos 49 anos. Tá? 49 anos. Mas depois eu vou entrar melhor sobre cada um deles. Assim, vou mostrar um quadro. Então, para nós entendermos que, para encontrarmos, dentro do nossa perspectiva interpretativa, dos teólogos sérios mais, né, que entendem e compreendem que o que mais se enquadra dentro da ordem, que dentro da revelação, da instrução, do ensino que o anjo Gabriel passou para Daniel, é o decreto de Artaxerxes em 444 ou 445 a.C., para reedificar e restaurar Jerusalém. A partir dali, começou, então, a contagem das 70 semanas. Já estou quase acabando. Então, vamos observar ali rapidamente a matemática redentora, divisão das semanas. Então, observa que aqui, ó, nas 7 primeiras semanas, são 49 anos da reconstrução de Jerusalém e em tempos angustiosos. Essa parte é literal e já passou, ok? Já aconteceu. Agora a gente está se situando dentro das semanas. Então ela começou lá no decreto. Neemias foi para reedificar a cidade. Essa reedificação demorou 49 anos. Foram tempos difíceis, angustiosos, onde Neemias sofreu muito. Depois disso, nós temos aí 62 semanas, que vão dar 434 anos. Tá? Que vai, a partir desse período que
acabou até o ungido, até o Messias. Mas eu vou só citar, porque depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Essas são as 62 semanas que também já se cumpriram. Ok? E aí vai faltar a última semana, que são 7 anos, que ainda não se cumpriu. Evangelista cristiano, mas você disse que nós, a igreja, não temos nada a ver com as 70 semanas de Daniel. Se agora está dentro das 62 semanas, não é, agora já se passou. Aí você pega 62 mais os 7, que vai dar os 69, as 69 semanas. E depois eu vou mostrar o quadro direitinho. Aí você pensa que a igreja está aqui dentro. Aí nós vamos falar, não hoje, nós vamos falar sobre existe pausa ou não existe pausa nas 70 semanas de Daniel, que é um problema muito sério, mas que nós temos uma explicação. Então, dentro deste ponto também se cumpriu. O que resta se cumprir é exatamente a última semana. E esta última semana é a semana da tribulação e da grande tribulação, conforme o próprio Gabriel, ele fala para Daniel, né? A metade da semana, e aí se referindo a 3 anos e meio. Essa semana dividida em duas, 3 anos e meio cada uma, aonde a primeira é a tribulação e a segunda é a grande tribulação. Né? Então, nós vemos aí que só falta se cumprir dentro das semanas de Daniel, exatamente a última semana, que diz respeito à tribulação e à grande tribulação. Tá bem assim? Bom, então o mapa da história da redenção, o decreto, 69 semanas de anos, e aí veio a cruz, a morte do Messias, a era da graça, que nós vamos falar posteriormente. Então, até aqui é o ensino. De repente você estava esperando a outra parte, mas não dá tempo. A gente sabia que não dá tempo, se for para poder explicar direitinho, do jeito que eu venho explicando, os pontos a ponto, não direitinho, talvez tenha alguém que explique melhor do que eu, mas dentro dessa dinâmica, não há possibilidade de explicar tudo de uma vez. Então precisa de uma outra parte. E a outra parte, se Deus permitir, né, porque o dia de amanhã não nos pertence, se Deus permitir, nós estaremos aqui na terça-feira para dar continuidade. E aí, eu espero que você esteja aqui para continuar aprendendo, ok? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. E é isso. Nós estamos dentro desta batalha, dessa compreensão e desse entendimento para saber aonde nós estamos situados na 70 semana de Daniel. Eu acredito que esse estudo é assim tão complexo, é claro, complexo, que eu quero crer que nem com mais uma aula vai concluir. Não, assim, corrido. não. Vai ficar bem explicadinho. Não, é porque é muito abrangente. Todas as aulas que virão aqui, ela vai ter praticamente 2, 3 aulas, mas mesmo assim ela não vai esgotar o assunto, porque o assunto ele é complexo e extenso, né? Ele não é só extenso, ele é complexo e é extenso, tá? Mas nós ensinamos aquilo que é o ponto central, o que vocês estão aprendendo aqui é um ponto central para rebater qualquer um e mostrar a sua posição de maneira clara. Então, é o suficiente para a compreensão de quando você sentar sozinho lá na sua casa, você conseguir até mesmo compreender tudo que está falando na Bíblia Sagrada. Ok? Eu vou chamar o pastor Joadir Vidal, já para poder... Ali ele estava, né? Ali. E aí ele dá os anúncios, né? E faz a oração final. Ok? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
cruz é tão pesada. Aleluia, a igreja está cheia de professores. Deus abençoe o Cristiano, o evangelista Cristiano, o nosso presbítero Giovanni, os demais professores que aqui estão, que vão passar por esse estudo, dar esse estudo para nós, muito bom, muito bom. Amém? Deixa eu dar um Ok, recado. cheguei, meu filho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Os cumprimentos da paz do Senhor. Como foi dito, irmãos, não tem como falar todo o assunto, né, em uma só aula. Então, essa aula do evangelista vai ser dividida em 2 aulas. Terça-feira que vem, nós estaremos dando continuidade. Lembrando os irmãos que durante essa série de estudo, nós temos um canalzinho no YouTube ali, a gente vai deixar essa aula gravada lá no canalzinho do YouTube. Se os irmãos quiserem, né? Se os irmãos quiserem depois assistir, vou estar colocando no grupo lá o link, né? Pois bem, outra coisa, irmãos, lembrando os irmãos, né? No final, irmãos, dessa série de estudo, nós vamos estar dando a quem o irmão que tiver mais presença, né, uma Bíblia de estudo. E se lá na frente tiver empate, né, os irmãos que tiveram mais presença, se tiver empate, nós vamos estar sorteando, né? Os irmãos estão anotando lá o nome das pessoas que chegaram, né, dos irmãos que estão presentes, está tudo anotado lá, o seu nome lá. E outra coisa, irmãos, né? O que nós estamos fazendo, essa série de estudo bíblico, irmãos, é um mini curso teológico. É um mini curso teológico, né, de escatologia bíblica. Alguns irmãos não tiveram oportunidade de fazer um curso teológico. E nós temos professores qualificados aqui, né? E por isso, pensando nisso, né, nós conversamos aqui entre os professores, também com o nosso pastor, e no final dessa série de estudos, já que nós estamos em um curso teológico e um mini curso, nós vamos fazer um certificado para os irmãos. Vamos fazer um certificado bonitinho, né? Com ali as séries que nós estudamos, a matéria que nós estudamos, o período de tempo que foi estudado. Vamos fazer um quadro bonitinho, né? Um certificado bonitinho lá para os irmãos. Muitos irmãos nunca tiveram um certificado. Vai ter agora. Lá no finalzinho da série, vamos fazer esse certificado. Depois vamos fazer um culto de agradecimento e aonde vamos estar dando o diploma, o certificado aos irmãos que concluíram o curso, né? Claro que nem todos, né? Pelo menos 70% de presença, irmãos. Pelo menos 70% de presença. Aqueles que tiveram, pelo menos no mínimo 70% de aproveitamento do curso, está aí o seu certificado. Amém, irmãos? Deus abençoe. Lembrando que esse certificado é a nível ministerial. Sim, lembrando os irmãos, né? Esse certificado aí é a nível ministerial, então é simbólico, né, irmão? Simbólico, para que você possa... É verdade. Para que você possa ter um certificadozinho em casa. Amém, irmãos? Amém. Leva o celular lá, você vai tirar uma foto. E cada terça-feira vai ser tirada uma foto, ele vai postar lá